Viagem aos continentes. Os alunos da turma G do 4º ano decidiram estudar os continentes do mundo. Fizemos vários grupos e partimos à descoberta. O grupo formado pelos alunos Maia, Ana, Bernardo e Lourenço decidiram alugar um helicóptero e visitar a África. E lá vão eles. O primeiro país que visitaram foi Marrocos. Quando chegaram, viram uma aldeia e as casas pareciam ser feitas de areia. Depois foram visitar o deserto de Sara, o maior deserto da África. Lá viram uma caravana de camelos, o meio de transporte mais utilizado no deserto. Deixaram Marrocos e chegaram ao Egito. O primeiro monumento que viram foram as antigas pirâmides de Gizé. Este local antigo incluiu as 3 maiores pirâmides, conhecidas como as Grandes Pirâmides. Perto das pirâmides situa-se a famosa Esfinge, uma enorme estátua com corpo de leão e cabeça de pessoa. E chegámos ao Quênia, onde visitámos as suas famosas planícies, a savana africana. Aqui se podem observar os maiores mamíferos terrestres. As tribos do Quênia continuam a praticar as suas danças tradicionais como antigamente. Uau! O pôr do sol no Quênia é espetacular! Seguimos depois para a ilha de Madagascar. Aí vimos umas árvores enormes que se chamam embondeiros. Estas árvores armazenam milhares de litros de água no tronco e podem viver até 1000 anos. Nesta ilha existem mais de 100 espécies de lémures, algumas delas só se encontram em Madagascar. Adorámos a visita à África, mas estava na hora de ir para casa. O grupo da Eva, da Sara, da Maria e do Martim decidiram visitar a Ásia. Escolheram ir de avião porque era muito longe. Primeiro visitaram a cidade de Agra, na Índia, onde se situa o Taj Mahal, o mais conhecido dos monumentos do país. Foi anunciado em 2007 como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Depois foram visitar Nova Delhi e aproveitaram para experimentar o tuk-tuk, o meio de transporte mais comum nas grandes cidades da Índia. De seguida foram parar à Arábia Saudita. Aqui visitaram as imponentes mesquitas, local de culto da cultura árabe. Também visitaram os antigos monumentos esculpidos nas rochas do deserto. Chegaram à China e passearam na Grande Muralha. Esta muralha foi construída na fronteira da China para proteger o antigo Império Chinês. A muralha é enorme e mede 21.196 km. A China é um dos países mais desenvolvidos do mundo.
Por isso, nas suas cidades vivem milhões de pessoas. Xangai tem 24 milhões de habitantes. Depois foram visitar as ilhas das Filipinas. Neste local, a agricultura é feita em socalcos nas montanhas. As Filipinas também são conhecidas pelas suas praias maravilhosas. É um destino turístico muito procurado por pessoas de todo o mundo. E assim terminou a visita à Ásia e voltaram para Portugal. A Elisa, a Leonor, a Margarida e o Gabriel decidiram visitar a América. Como fica do outro lado do Oceano Atlântico, combinaram ir de barco. O primeiro país que eles visitaram foi o Brasil. No Rio de Janeiro, procuraram a estátua do Cristo Redentor, semelhante à estátua do Cristo Rei em Lisboa. Como o Gabriel adora a natureza, decidimos visitar a maior floresta do mundo, a Amazónia. Esta floresta é também conhecida como o pulmão do planeta Terra, porque produz muito oxigênio. Depois do Brasil, seguiram para o Peru. Escondida nas montanhas, encontramos as ruínas de Machu Picchu, também conhecida como a cidade perdida dos Incas. De seguida, caminharam até às montanhas da Cordilheira dos Andes. Olha, estes animais chamam-se lamas. São um dos símbolos nacionais do Peru. Do Peru seguiram para o México. A primeira paragem foi na cidade do México, onde visitaram a Praça Central da cidade, um dos locais históricos mais visitados do país. Mas o México não é só história. O turismo e as suas praias espetaculares também são muito importantes. Por isso, visitaram as praias de Cancún. Até aproveitaram para tomar banho. Uau, esta água é tão quentinha! E seguiram para os Estados Unidos. A primeira paragem foi na capital do país, a cidade de Washington. Aqui visitaram a Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Finalmente fizeram uma pausa em Nova York para visitarem Times Square, uma das zonas mais iluminadas e movimentadas da cidade. Com muita pena, deixaram a América e regressaram a Portugal, mas ainda passaram pela Estátua da Liberdade. O Gonçalo, o Henrique, o David, a Luna e a Yara decidiram visitar a Antártida, o continente mais frio do mundo, e partiram de avião. A Antártida fica situada no Polo Sul e é o local do planeta onde se registram as temperaturas mais baixas. Devido ao frio intenso, não tem população permanente e poucos animais suportam as temperaturas deste local. Um desses animais é a orca, que vive nas águas geladas. As aves mais comuns são os pinguins. O pinguim imperador é a maior espécie. As fêmeas do pinguim imperador migram 100 km para o sul e voltam para o litoral para se alimentarem. As focas e os leões marinhos também suportam as temperaturas negativas da Antártida e aqui vivem e se alimentam.
Existem outras espécies de aves que também fazem os seus ninhos neste continente. É o caso dos albatrozes e das fragatas. Um dos espetáculos mais deslumbrantes e mágicos da Antártida é a formação da aurora boreal nos céus do continente. Como estava muito frio, decidimos ir embora, mas com alguma pena, porque este continente é encantador. O Rodrigo, o Valentim, a Clara, o José e o Leonardo decidiram visitar a Europa. Partiram de comboio à descoberta. Para começar, visitaram a França e deslocaram-se para a capital, Paris. Primeiro foram para a Torre Eiffel, o edifício mais alto da cidade com 324 metros de altura. É o monumento pago mais visitado do mundo. Visitaram também alguns palácios e castelos em França. No país existem dezenas de palácios diferentes, principalmente no Vale do Loire. De seguida foram para a Alemanha. O primeiro local que visitaram foi a cidade de Berlim. Aqui encontraram a Porta de Brandenburgo, considerado um símbolo da história da Europa e da Alemanha. Também visitamos outras cidades com ruas e casas tradicionais, marcadas pelos telhados inclinados e os detalhes em madeira. Seguimos depois para a Holanda. A Holanda é um país do noroeste da Europa. É conhecida pelas suas paisagens planas, com canais de água, campos de tulipas e moinhos de vento. Fomos de seguida até Amsterdão, a capital da Holanda, conhecida pelas artes, com um sistema de canais e casas estreitas e coloridas. Para acabar a viagem, decidiram visitar a Itália. O primeiro local que visitaram foi a cidade de Pisa. Aqui encontra-se a famosa Torre de Pisa. Esta torre começou a inclinar-se logo após o início da construção em 1173. Por fim, foram visitar a cidade de Veneza. É uma cidade no nordeste da Itália, situada sobre um grupo de 117 pequenas ilhas, separadas por canais e ligados por pontes. A cidade não tem estradas, apenas canais onde navegam os barcos, conhecidos como gôndolas. Depois de tantos países e cidades, voltamos para casa com mais conhecimentos sobre a Europa. O grupo formado pelo Gustavo, pelo Diogo, pelo Henrique e pelo Diniz escolheram a Oceânia. Partiram de avião porque fica muito longe. Primeiro foram à Austrália e visitaram a cidade de Sydney, a cidade mais populosa de toda a Oceânia. Aqui visitaram a Casa da Ópera de Sydney, um dos edifícios de espetáculos mais famosos a nível mundial e um dos símbolos da Austrália. De seguida visitaram as grandes planícies australianas, onde conseguiram ver cangurus, outro dos símbolos do país. Seguiram depois para a Nova Zelândia, um dos países mais desenvolvidos do mundo. A sua capital é Wellington. Os terremotos nesta região são bastante frequentes.
As paisagens naturais da Nova Zelândia são espetaculares. Aqui já foram gravados muitos filmes, como por exemplo O Senhor dos Anéis. Visitaram também as ilhas de Papua Nova Guiné, um dos países com maior diversidade cultural no mundo. As ilhas têm 848 línguas diferentes no país, distribuídas pelas várias tribos. Uma das curiosidades deste país é que algumas ilhas são apenas vulcões, alguns ainda bastante ativos. Mais tarde visitamos as Ilhas Fiji. Este país é composto por 332 ilhas no Oceano Pacífico. Aqui ainda se podem observar as habitações tradicionais construídas com palha. O país é conhecido pelas suas praias de água quente e areia fina. O turismo é muito importante para a economia do país. Depois de umas ricas férias, tivemos que voltar para casa, mas muito satisfeitos. E assim terminamos as nossas viagens aos continentes da Terra. Visitamos locais fantásticos e ficamos a conhecer novos povos e novas culturas.